Olá! No Papo da Graça de hoje começarei uma websérie sobre o tema adolescência. E no vídeo de hoje abordarei o assunto traçando um panorama sobre esta fase com suas implicações, questionamentos, entre a dor e a alegria de crescer. O objetivo desse trabalho é abordar alguns aspectos sobre o tema a cada vídeo, expondo minha experiência como psicanalista, ajudando o próprio jovem, seus pais e profissionais que desejam saber um pouco mais sobre este assunto e que lhes permitam melhorar a forma de lidar com esta etapa da vida tão conturbada. A palavra adolescer, ela vem do latim que significa crescer, engrossar, atingir a maioridade. Dos seres vivos, os humanos são os únicos que vivem a adolescência como uma importante e sofrida etapa do desenvolvimento, em que as alterações psíquicas e sociais se dão de forma muito intensa, obrigando a uma total reorganização desses aspectos que até então eram vividos de forma mais tranquila, quando se era criança. A adolescência não é necessariamente o período que coincide com a puberdade, mas dela faz parte. E o início deste período é demarcado pela própria puberdade, que vem do latim pubis, que significa penugem, pelos, e que acontece entre 11 e 12 anos de idade. Essas alterações biológicas começam neste período pela atuação dos hormônios, caracterizado pelo conjunto de transformações ligadas à maturação sexual. Nas meninas, o aumento dos seios, o aparecimento dos pelos pubianos e a menstruação já são sinais. Nos meninos, o aumento do pênis, aparecimento de pelo, a própria barba, mudança na voz. Essas mudanças são facilmente perceptíveis no corpo e acontece a passagem da infância para a adolescência. Por todas essas modificações, é uma etapa em que todo adolescente vive no campo das contradições. Pela manhã pensa de uma forma e à tarde já é outro pensamento. Geralmente vivem seus sentimentos com muita intensidade, tanto para o bem quanto para o mal. É importante destacar que esse processo não se dá de uma forma linear e nem sempre seguem uma única direção. Geralmente são recheados de avanços e de recuos. Bom, é um período de muitas mudanças, onde o jovem vai perdendo aos poucos a primeira pele e em seu lugar vai aparecendo uma nova casca. Mas o que é mais complicado é que nem sempre essa mudança corporal vem acompanhado de uma maturidade psicológica, que ocorre geralmente de forma mais lenta e não depende da idade cronológica, uma vez que outros aspectos estão em jogo. Por ser uma fase de experimentação, é importante ressaltar que o adolescente vivenciará com muita intensidade seus sentimentos. As angústias, a tristeza, revoltas, mudanças de humor, conflitos familiares, entre outros. Daí a necessidade que os familiares compreendam que se trata de uma etapa passageira e que eles já passaram por isso. Geralmente esquecem, né? E juntamente com o jovem encontrem maneiras que possam atravessar esta etapa com menor sofrimento. Curiosamente, segundo o historiador Philippe Arrier, nem sempre existiram adolescentes. Na Idade Média, por exemplo, não havia adolescentes. A adolescência já correspondia à entrada na vida adulta, ou seja, não era uma faixa etária significativa como é hoje, totalmente diferente do que presenciamos na atualidade, em que essa etapa da vida é muito valorizada. Desse modo, seu fim não é tão claramente demarcado, podendo perdurar por muito mais tempo do que o previsto e vividos em outras gerações. Nesse sentido, é saudável passar por este turbilhão, desde que esses comportamentos não alterem o rendimento escolar do jovem, o seu convívio social e sem perder a dimensão de que é uma etapa passageira, ainda que difícil, e ao final sairá mais fortalecido. Lembre-se da própria origem da palavra adolescer, engrossar.
Portanto, deve-se observar que este jovem é fruto do meio em que vive, e a valorização dessa etapa da vida pela sociedade, a superproteção dos pais por diferentes razões, reforçam essa dependência, deixando cada vez mais fragilizado diante da vida. Nessa hora, vale ressaltar as palavras sábias do poeta Gibran Khalil Gibran, que não era psicanalista, e ao ser abordado por uma mãe sobre qual era o seu papel nessa relação, disse-lhe: teus filhos não são teus filhos, eles vêm através de ti e não de ti. Dessa forma, reconhecemos a importância dos pais na vida de um filho, mas é bom sempre lembrarmos que nossos filhos não nos pertencem e que nossa felicidade não depende exclusivamente deles. Assim, é preciso dar-lhes autonomia, pois uma hora os filhos têm que voar e viver por sua conta e risco, numa aposta de que eles retornarão de uma forma diferente, ou seja, mais fortalecidos. Por isso, a importância de distinguir crise de adolescência e adolescente em crise. Como nos diz o psicanalista Nasio, a crise de adolescência designa um período intermediário da vida em que a infância não terminou de acabar e a maturidade não acabou de nascer. Ao passo que o adolescente em situação de crise é um jovem cujo comportamento tornou-se inadministrável, tanto por ele próprio como pela sua família. E quando a dificuldade de lidar com esses sentimentos se tornam intensos, levando o jovem a atitudes perigosas, pode surgir os comportamentos de risco. Desinteresse pela escola, isolamento, bebedeiras, drogas, distúrbios alimentares, vandalismo ou até mesmo tentativas de suicídio. Este tema crise merece uma atenção especial e será abordado por mim mais adiante. Espero continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre outros aspectos da adolescência. Não percam, deem um like para ser notificado e até lá!